Bom dia a todos. Salve, salve, saudações vascaínas, aqui Reinaldo Jeremias. Estou mais uma vez falando com vocês aqui no canal, desde eu te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, dê seu like aí, dê seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo esse vídeo, beleza? Bom, galera, o negócio é o seguinte, todo mundo sabe que domingo, né, o Vasco enfrenta o São Paulo, vai ser em São Januário, o jogo vai ser 8h30 da noite, né? O jogo lá, né? E uma coisa que saiu aí que o nosso cria da base, o Ryan, recebeu mais uma proposta. Não para de receber proposta, né? O nosso cria, Ryan, né? Recebeu uma proposta do Bet da Espanha aí que ofereceu 156 milhões de reais, equivalente a 25 milhões de euros. O Ryan recusou a proposta, né? Mais uma proposta recusada, né? O Vasco, na verdade, o Vasco recusou, né? Porque o Vasco entende que o Ryan, a multa rescisória do Ryan hoje está entre 250 milhões, equivalentes a 40 milhões de euros. E o Vasco quer segurar o Ryan aí, que tem esperança dessa proposta aí cada vez aumentar. O Vasco conta muito com o Ryan, né? O Ryan que é o destaque no Campeonato Brasileiro. O Vasco não sou eu que estou dizendo, a imprensa fala, até os adversários falam que o Vasco nesse segundo turno é o time a ser batido, né? Vai ter mais, vai encarar mais o São Paulo aí também, domingo, né? O Vasco que tem quatro vitórias seguidas aí, em 7 jogos aí, né? E, pô, e também tá sendo destaque com vários destaques aí. O menino Ryan que tomou a vaga aí, né? Você vê que o Verratti foi pro banco, o Verratti que não tava bem, o Verratti que no domingo jogou, né? Que o Ryan não jogou por causa de ser sentir uma lesão. O Verratti jogou, meteu 2 gols, no lugar do Ryan jogou, tava no banco. O Vasco tem esse luxo, né? De manter o artilheiro do Brasil no banco. O Ryan que conseguiu jogar muito bem na mão do Diniz aí, né? É, jogar muito bem na mão do Diniz. O Diniz conseguiu pontualizar o Ryan. O Diniz que é muito inteligente, o Diniz que é psicólogo também, né? Trabalha nessa coisa de jogador e conseguiu aí, né, fazer esse garoto jogar e aumentou a multa rescisória do garoto. O garoto está sendo valorizado no Vasco, então o Ryan e o Vasco recusaram a proposta, que é muito baixa, né? O Vasco que entende que pode aumentar isso, que o Ryan vale muito mais do que isso. O Ryan vale muito mais que a multa rescisória dele ali, né? Que estão para pagar ali, né? Então, vários clubes estão de olho. E sobre o Andrés Gomes, gente, o Andrés Gomes que chegou aí, o colombiano, está sendo destaque lá na Colômbia, lá, né? Pelo jornal colombiano. Se você abrir a Net Vasco, você vai ver lá, né? Depois do jogo contra o Red Bull Bragantino, aí você vê aquela arrancada que ele deu lá de trás, levando todo mundo. Saiu lá de trás, né? Uma velocidade que, rapaz, que eu nunca vi, e cruzou pro gol do GB, né? O Vasco meteu 3-0 no Red Bull Bragantino, jogo lá em Bragança Paulista. A imprensa colombiana aí ficou de olho no Ryan aí, no Ryan, perdão, no Andrés Gomes aí, né? A imprensa colombiana aí, né? Vários jornais da Colômbia lá que estão comentando, estão de olho no Vasco, estão ficando de olho nesse jogo aí. Isso pode ajudar muito o colombiano aí voltar para a seleção colombiana ele entrou muito bem, né? Ele começou a entrar aí, não sei se foi no jogo contra o Atlético, entrou muito bem aí, ganhou a vaga de titular e tá aí jogando um futebol fino, né? Tá jogando futebol fino. Domingo foi um jogo aí que ele jogou quase os 90 minutos como titular e entrou bem, jogou bem e tá ali, tá indo bem ali, tá tendo bastante ajuda ali. Também junto com o seu parceiro também, o Carlos Cuesta também, tá indo bem, depois vamos comentar do Carlos Cuesta. E, pô, tá sendo destaque na Colômbia aí, né? Ele pode ser convocado para a seleção colombiana, nos surpreende nessa data FIFA aí, né? Como o Vasco tem muitos aí sendo convocados, né? Você vê o PH, né? O PH que foi convocado para a seleção brasileira, o Léo Jardim, certo? O Puma Rodrigues tem frequentemente sendo convocado para a seleção uruguaia, né? O nosso Puma Rodrigues, o Pumita Rodrigues aí, tem sido convocado direto para a seleção uruguaia, certo? E não se surpreenda se o Andrés Gomes
for convocado para a seleção dele, né? Não se surpreenda não. Porque o Vasco faz isso, o Vasco levanta jogador. Me surpreende, o Ryan também não vai demorar muito, tá na seleção principal. E que nem uma. Teve uma entrevista aí, acho que foi o Neto que falou que o Ryan vai ser melhor que o Adriano, né? Isso aí deixa muito flamenguista revoltado. Vai ser um novo Adriano. Mas isso aí, ô Mulambo, se você estiver vendo meu vídeo aí, vai reclamar com o Neto, porque não sou eu que estou falando, ele que falou. Bom, e uma coisa que também, e uma coisa que está fazendo muito sucesso no Vasco é a defesa, né? Com o Robert Renan e Carlos Cuesta, né? Que em 7 jogos não tomou nenhum gol. Os últimos jogos que o Carlos Cuesta e o Robert Renan jogaram junto e tomaram gol foi contra e Flamengo e também o Ceará. O Ceará jogou contra o Ceará. Quando os dois jogaram juntos. Essa zaga uma zaga muito firme, né? Vamos dizer assim. Contra o Flamengo foi 1-1, que eu acho que o Vasco merecia até a vitória ali. O Vasco foi bem superior no segundo tempo ao Flamengo, eu entendo isso. Não é clubismo, é verdade. E infelizmente foi 2-2, né? Contra o Ceará, né? Que o Vasco empatou 2-2, certo? Uma vitória que deixou escapar no finalzinho. Vai fazer o que, né? Mas estamos aí, né? O Vasco depois teve vários jogos aí, né? Aí tomou gol, aí os jogos que não levou, que o Vasco tomou gol, não foram com ele, né? Foi contra o Vitória, né? Que o Vasco não jogou com os dois, né? Junto. O Vasco ganhou do Vitória de 4-3, perdeu para o Palmeiras de 3-0, certo? E fora isso, quando os dois jogaram juntos, os outros jogos aí, o Vasco não tomou gol, né? Inclusive no primeiro jogo, quando o Carlos Cuesta jogou, o Vasco tomou gol, mas o Carlos Cuesta meteu o gol, né? E o cruzamento de quem? Do Andrés Gomes, né? O gol do zagueiro aí, né? Então, assim, teve jogo contra o Fortaleza, que o Vasco mandou 2-0, que eles jogaram, contra o Fluminense, contra o... Pô, pelo amor. Agora contra o Red Bull Bragantino. Não sei, outros jogos aí, né? Outros jogos. O Vasco não toma gol pros caras. Uma defesa muito simples, muito sólida. Que, assim, e bem firme, né? O Vasco já teve vários problemas de zagueiro, né? Pra quem aguentou aí João Vitor, esse tempo, quem aguentou Paulão e Erasmo na zaga, que tristeza, né, cara? Pelo amor de Deus. Uma defesa antes que tinha, melhor, boa, foi o Dedé e o Anderson Martins, né? Certo? Mas tomaram gol, mas o Vasco foi campeão da Copa do Brasil aquele ano, 2011. Mas, assim, vamos ver esse ano. Estamos na semifinal contra o Fluminense, temos que passar, né? E ver quem a gente pega na final. Então, é uma defesa muito firme, né? Vamos dizer assim, né? E, assim, eu fico muito feliz. Um detalhe, que é uma coisa que saiu aí, que o Luciano, que é do São Paulo, que tá para rescindir, tá para sair do São Paulo, só uma notícia que ele deve ficar no São Paulo ainda, né? Que teve aquela ideia que o Luciano treinou com o Diniz, né? O Diniz já treinou o São Paulo, tava com a ideia, o Vasco tava com a esperança, né, de trazer para o Vasco, uma ideia de ficar com o São Paulo aí, para ver com a imprensa, para não decepcionar a imprensa paulista, o time do São Paulo lá, né? Então o Vasco tirou o cavalinho da chuva aí, certo? O Vasco tem contratações aí, tá querendo reformular o time pro ano que vem, que acha que tem chance para ganhar uma Libertadores. Então vamos ver o que vai dar aí, beleza, galera? Bom, galera, a notícia que eu tenho é essa aí. Saudações vascaínas, Reinaldo Jeremias, eu já te peço. Se inscreva no canal agora, ative o sininho, compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu joinha, para que mais pessoas possam estar assistindo isso, beleza? Saudações vascaínas, aqui é Vasco, valeu, fui!